Olá, meus amigos e minhas amigas, a todos um forte abraço. Olha eu de novo aqui no nosso canal com mais um vídeo do alto do Centro Geodésico da América do Sul para todo o Brasil e mundo. Olha, gente amiga, olha, hoje nós vamos falar sobre Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela foi fundada em 19 de março do ano de 1752 pelo então General Capitão Antônio Rolim de Moura. Olha, é uma cidade bacana, uma cidade hospitaleira, né? A cidade de Teresa de Benguela, né? Olha, nós podemos ver aqui, este aqui é o Rio Guaporé. Olha só a beleza que é o Rio Guaporé. E esse rio tem toda uma história, né? Uma história bonita, uma história que as pessoas falam que por aqui, né? Foi através desse rio aqui que houve aí o tráfego de escravos, né, que vieram da África para o estado de Mato Grosso. Na verdade, Vila Bela da Santíssima Trindade era uma capitania que pertencia à capitania de São Paulo e depois foi desmembrado, transformando-se capital do então estado de Mato Grosso. Primeira capital do estado de Mato Grosso. Quer dizer, tem toda uma história. Mas eu convido primeiro você, antes da gente começar a falar da ruína, que é o marco aqui de Vila Bela da Santíssima Trindade, antes da gente começar a contar a história também desse importante rio, que é o Rio Guaporé. Então, eu quero pedir a sua gentileza, se você não está inscrito em nosso canal, bem aqui embaixo tem uma palavra inscrever-se. Clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino também, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você vai receber o comunicado que tem vídeo novo no canal. Olha, não esqueça daquele like e também compartilhar os nossos vídeos. Você está ouvindo aí um barulhinho, tá vendo? Parece que está soprando. É o vento. Neste exato momento que nós estamos fazendo a gravação, está ventando bastante. Então esse vento acaba batendo aqui no microfone e aparecendo esse barulho aí desse ar gostoso, né? Dessa vista bacana, legal que você está acompanhando ali, a ponte, né? Nós temos alguns quiosques, né? Que está bem aqui na beira do Rio Guaporé, né? Rio Guaporé, que tem toda uma história, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que a nossa produção, que o nosso cinegrafista mostrasse um pouquinho mais. Vamos dar um giro aqui. Aqui, ó, o Rio Guaporé, ali tem um pequeno desvio do rio, né, e que acaba se transformando bem no meio em uma ilha, né? Você está vendo aí nas imagens, tá aí as imagens mostrando lá no meio uma ilha. E aí nós vamos buscando as imagens, vindo com as imagens lentamente, aí nós vamos acompanhando ali também, tem restaurante, tem um quiosque aqui atrás, e logo aqui também nós temos a ponte, né? Nós temos a ponte que passa pelo rio, por cima, é claro, do rio Guaporé, e ligando aqui ao centro da cidade, né? Quer dizer, uma cidade histórica que daqui a pouquinho a gente vai, no decorrer aqui do nosso bate-papo, falando um pouquinho da história. E vamos visitar também daqui a pouquinho o Museu Histórico, né? Aqui de Vila Bela da Santíssima Trindade. Vamos também até as ruínas, né? A maioria dos cartões postais daqui de Vila Bela da Santíssima Trindade, você vê uma ruína. Mas o que é essa ruína, né? A informação que eu recebi de que essa ruína era para ser uma igreja histórica, né? Aqui de Vila Bela, antes aí do ano de 1752, né? Ano da fundação aqui da cidade, mas que na verdade nunca foi concluída. Mas mesmo não sendo concluída, já foram realizados inúmeros eventos ali, por entender que ali sim, ali foi que tudo começou aí com a vinda aí dos generais, capitães, né, para a Vila Bela da Santíssima Trindade. Aqui tem toda a história, esse Rio Guaporé, a vinda, esse Rio Guaporé, aí sim, daí que vinham aí, era, digamos assim, o caminho para o tráfego, né, das embarcações com os escravos que vinham aqui para trabalhar em garimpos, que foi muito explorado aqui em Vila Bela, né? Teresa de Benguela tinha aqui um quilombo, né, que fica a alguns quilômetros aqui da cidade,
onde Teresa de Benguela, que foi a grande precursora, a grande lutadora e defensora da libertação dos escravos aqui no estado de Mato Grosso, né? O ouro em si, o minério, é que fez com que os portugueses chegassem até aqui a nossa região de Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, nesse movimento, os portugueses tiveram grande interesse e tiveram sucesso também nesse comércio. Não foi fácil chegar em Cuiabá. É uma história bastante complicada, bastante triste, mas mesmo assim eles encararam a região e chegaram ali. Porque naquele período, o rio Guaporé é o único rio que de fato é mais caudaloso em meio de transporte. Ele tem até hoje a sua comunicação daqui para o Belém do Pará. Vem o rio Guaporé, e outros rios que veio conduzindo, vai conduzindo, que chega até lá. Chegaram em Vila Bela após a descoberta do ouro, aonde é a mineração. Ainda é hoje a mineração aí na Serra da Borda. E a Teresa Benguela. Benguela é um nome lá na África, da onde foi a origem dela. O nome dela de fato é a Teresa. A Benguela já é o nome daquela região, daquela comunidade, daquela cidadezinha onde ela morava. Então, lá nesse navio negreiro, no qual ela veio, ela desembarcou no Rio de Janeiro. Ali tinha um ponto de comércio, de compra e venda de escravos. Aqui na margem tem um rio que deságua no rio Guaporé, que tem o nome de Rio Piolho. Nesse Rio Piolho, aquela região lá, era totalmente isolado. E lá eles acharam conveniente que eles pudessem morar naquela região. E além dos dois, eles já levaram mais alguns elementos daqui de Vila Bela, algum escravo fugitivo, e que fez parte do grupo e foram para lá, para aquela região. Quilombo Quariterê. Então, ela dirigiu os escravos que ficou sob o comando dela, até que houve um outro ataque, e nesse outro ataque conseguiram prendê-la. E que aconteceu esse esquadrejamento e foi esquartejada. A repercussão foi bastante pesada porque o quilombo já estava bem estruturado, já tinha muitas criações de animais, gado, e cavalar, tudo, né? E porco, galinha, nem se fala. E tinha uma grande fartura, era o peixe que existia no rio Guaporé. A história da ruína foi que quando chegou aqui o Dom Antônio Rolim de Moura, ele era religioso também. A grande parte da população, em modo geral, eles eram ligados à religião católica apostólica romana. Então, igual a gente já comentou, que a primeira igreja que foi construída foi aqui, Beira Rio. Tem aí o sinal, aí os alicerces, onde foi, aconteceu, isso, e tem uma história a respeito. Então, essa história em si, ela foi feita de madeira, mas as enchentes naquele tempo destruíam mesmo. E chegou, alagou toda a igreja em si, que de fato atrapalhou a permanência dessa igreja de madeira. Então, quando Dom Antônio Rolim de Moura chegou aqui, já veio também já com grupos católicos e que teria que melhorar a qualidade da igreja. Aí construíram uma outra igreja com alicerce de pedra canga e já coberto com telhado. Aqui que tem o nome de Jardim, tem o nome do local, Jardim Suspenso da Laranjeira, e a Igreja do Santo Antônio dos Militares, aqui Beira Rio. Mas Dom Antônio Rolim de Moura achou que a igreja não comportava a população em modo geral. Aí que reuniram, escolheram o outro ponto e que construíram lá a Igreja da Trindade. A Trindade,
era o santo comemorado em Portugal pelos portugueses. 3 pessoas da Santíssima Trindade. E a família de Dom Antônio Rolim de Moura, eles eram católicos. Lá em Portugal, ele serviu o exército, entrou no grupo dos militares que comandava lá, e o pai recomendou ele que a primeira igreja que ele construísse aqui deveria receber esse nome da Trindade em homenagem à igreja de Portugal. Foi construída, ela foi construída, mas não chegou a ser terminada. Foi construída e ficou a parte da frente, que tem uma praçazinha, e ficou 2 torres na lateral da igreja que seria para ser construída. E não foi construída, mas chegou a funcionar lá, a rezar missa e fazer toda essa cerimônia religiosa lá. Inclusive, o meu pai, a minha mãe foram batizados nessa igreja, Santíssima Trindade. Então, esse nome de Trindade, nem a população não sabe a razão por que desse nome da Trindade, mas a gente que leu muito história, né? E eu descobri que a Trindade foi uma homenagem à família de Dom Antônio Rolim de Moura. Vem comigo, nós vamos até um museu para a gente contar um pouquinho da história aqui dessa cidade linda, bonita. Está aqui, olha só, gente, aqui é um museu, né? E nós vamos conversar com a gerente aqui do museu, que vai contar para a gente um pouquinho da história aqui de Vila Bela da Santíssima Trindade. Meu nome é Joyce Gonçalves dos Santos, sou natural aqui de Vila Bela mesmo, remanescente quilombola. Eu vivo aqui desde que eu nasci, morei por muito tempo na parte rural da cidade, em fazendas, que a nossa cidade é rodeada de fazendas. Mas hoje eu moro aqui, iniciei os trabalhos aqui no museu através de um Instituto de Arqueologia de Cuiabá, Instituto Homem Brasileiro, onde me ensinaram muito, me enriqueceram muito com conhecimento sobre a minha história, de onde eu vim, e conheci peças aqui, e encontrei peças que a minha família doou, peças que famílias de conhecidos meus doaram, e foram muito importantes tudo isso pra gente. A gente sabe que aqui é um município oriundo também aí de trabalho escravo, né? Uma pessoa muito conhecida, histórica aqui em Vila Bela Santíssima Trindade, foi tema de enredo do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Pelo então carnavalesco Joãozinho 30, e que foi Teresa de Benguela. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para os nossos internautas que acompanham neste momento o nosso programa sobre Teresa de Benguela. Bom, para a gente aqui em Vila Bela, principalmente para as mulheres, Teresa é um símbolo de luta, né? Um símbolo de força. A gente fala que cada mulher aqui em Vila Bela tem um pouquinho de Teresa, um pouquinho da força dela. Teresa, por muitos, ela é contada de uma forma totalmente distorcida, mas aqui pra gente ela é luta, ela é força, ela é coragem. Teresa que liderou, né, o quilombo de Quariterê, o quilombo grande, e lá não existia somente escravizados, mas assim como brancos, indígenas e pessoas que hoje, né, deram origem à nossa Vila Bela. Quem vem aqui a Vila Bela de Santíssima Trindade e aqui no museu, o que os nossos amigos e amigas podem se deparar, podem conhecer aqui no museu? Então, tem muitas pessoas que vêm em Vila Bela, eu já me deparei com pessoas que chegam aqui e relatam que nem sabia que aqui existe uma prefeitura, uma Câmara Municipal. Falo assim, a gente existe, Vila Bela existe muita história, Vila Bela era um lugar muito importante, ainda é, né? Vila Bela foi colocada aqui, foi constituída essa vila com uma necessidade muito forte, por estar na fronteira. Aqui existia muito ouro também, a gente tem a nossa Serra São Francisco, né, que hoje lá em cima estava o Arraial São Francisco Xavier, que é muito importante, um dos maiores arraiais do país. E quando as pessoas chegam aqui, entram no museu, se deparam com a quantidade de peças que a gente tem catalogadas e que ainda estão para catalogação, as pessoas ficam assim,
chocadas, na verdade, a palavra certa. Hoje aqui no museu a gente trabalha com 89 sítios arqueológicos, mas somente 57 sítios são registrados na base do IPHAN. A gente tem muita coisa, a gente tem muita história. O nosso maior acervo é o acervo cerâmico indígena, que isso conta uma história fabulosa aqui da cidade. E a cidade hoje a gente vê que muitos professores, muitos jornalistas, muitos antropólogos, é muito comum virem procurar a Vila Bela e encontrarem preciosidades, coisas muito ricas. E a gente fala, né, o pessoal de Vila Bela precisa entender a sua importância. O museu é nosso, o museu é de cada vilabelense, que tem um pedacinho de cada um. E a gente é um pouquinho da nossa história que a gente mostra para todos. Olhando aqui essa ruína, e nós estamos colocando as imagens aí na tela, dá para sentir uma ruína que nunca terminou, que seria uma igreja matriz, é isso? Exato, a ruína, né, a gente chama de ruínas da igreja matriz, ela nunca chegou a ser finalizada. E eu pesquisando, eu sempre indo atrás e vi em alguns projetos arqueológicos, em pesquisas, que não encontraram exatamente uma igreja, né, que seria exatamente igual às ruínas, né? Toda a sua estrutura, arquitetura, provavelmente seria uma igreja de referência, acredito eu. Ela foi levantada, o alicerce dela todo em pedra canga, e dá para ver as pedras cangas todas moldadas, né? Ela provavelmente seria uma igreja muito grande. Porém, mesmo sem ela ter sido finalizada, lá já houve missas, batizados, né? A gente tem algumas peças que seriam para lá, como o altar-mor, as nossas artes sacras que estão aqui com a gente. E a gente tem poucas imagens, na verdade, da ruína quando ela estava ainda bem firme, bem mais em pé, né? Tinham mais paredes. As que a gente tem mais antigas são da Expedição Rondon. Lá tem muitas fotos e dá para a gente ver que ela já se encontrava em ruínas. Algumas pessoas que vêm aqui dizem já ter vindo aqui há muito tempo atrás e lembram, mas existiam mais paredes. Mas a minha mãe disse que quando ela era criança existia até porta onde ela brincava. Hoje a gente vê que a ruína ela já não tem mais. Hoje tem muitos pombos lá. Né, a gente vê a situação dela que está um pouco precária, mas a gente ainda tem um carinho, tem um amor. Da ruína foram retiradas mais de 530 peças de lá, entre peças de vidro, metal e até mesmo ossos osteológicos. Então a gente imagina, né, tudo que aconteceu lá, tudo que viveu lá. Hoje ela é um sítio arqueológico, ela é preservada e é tombada. E a gente espera que ela continue aí, daqui a muitos anos, que os meus filhos, meus netos, bisnetos possam conhecer as ruínas e sentirem o que eu sinto por ela. Aqui, esse prédio onde nós estamos aqui, conversando, aqui era o quê? Era o Palácio dos Capitães Generais. É isso daqui que saía a ordem de comando para o estado de Mato Grosso? Isso mesmo. Esse é o palácio, nosso Palácio dos Capitães Generais. Esse prédio ele é mais antigo que a ruína. Data-se a construção dele, 1752, né? A mesma data da fundação da cidade, porém a gente acredita que ele antes disso, veio antes disso. E a gente, por exemplo, há relatos dele de uma expedição, né, de Langsdorff. Em uma das páginas da expedição, o Adrien Tournai, que era um pintor francês muito famoso na época, que o estava acompanhando, ele relata que, chegando ao Palácio dos Capitães Generais, ele encontrou salas fechadas e existia uma sala de artes aqui, onde existiam quadros importantes do rei de Portugal na época, e que os móveis que estavam aqui eram móveis lindos, né? Os móveis que pertenciam a um palácio eram móveis que vieram da Europa, da Inglaterra e da França. Vamos mostrar alguns móveis aqui? Vamos mostrar. Quais são os móveis aqui? O único móvel que, infelizmente, que nos restou foi a mesa que pertence ao Palácio dos Capitães Generais. Eu vou aproveitar aqui, eu vou mudar de posição aqui, ficar aqui para que o nosso cinegrafista mostre para nós aqui a mesa. Sim, essa mesa ela foi restaurada, né, com o apoio de Nazário Frazão de Almeida, um senhor muito conhecido aqui na nossa cidade, que conta muito também da nossa história. Essa mesa, todas as pessoas que vêm aqui ficam tentando desvendar que madeira será essa para ela sobreviver a tanto tempo. O fundo da mesa ela vem até aqui embaixo. A gente acredita que existiam compartimentos secretos onde guardavam documentos ou até mesmo ouro, né? Então, só o senhor, a senhora que acompanha o nosso canal no YouTube, quero dizer mais uma vez que nós estamos falando aqui
do município histórico, primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Ela foi fundada no dia 19 de março do ano de 1752, pelo então capitão-general Antônio Rolim de Moura. E aí é o seguinte, a gente está aqui num bate-papo com a gerente aqui do museu, né, que é a Joyce, e ela está mostrando para a gente, contando um pouco da história em Vila Bela da Santíssima Trindade. Ali, por exemplo, nós temos alguns baús ali. Sim, a gente tem uma mala, né, que era muito comum na época, e a gente também tem um baú de madeira de 3 chaves. Até a professora Betânia, né, que é uma historiadora nossa, sempre que ela vem aqui, ela olha o baú e ela sempre conta que o baú de 3 chaves era assim, as 3 chaves eram divididas entre 3 pessoas, cada um ficava com uma chave. Para essa questão de um não furtar o outro, não ter aquela de passar a perna no outro realmente. E aquela mala, eu vou mostrar para vocês, gostaria de mostrá-la de perto, que ela é uma mala que ela veio do Casal Vasco Velho, que hoje é um sítio arqueológico rural, e lá existia a festa da Nossa Senhora da Boa Esperança. E quando doaram essa mala para o museu, doaram juntamente com as vestes que eram usadas nessa festa. Vamos ver aqui, eu pedi nossa cinegrafista mostrar aqui de perto. Sim, aqui, ó. Ainda mantém ela. Deixa eu passar aqui do outro lado aqui, isso. Mantemos ela da forma que ela nos chegou. Aqui a gente tem algumas roupas, né, que é muito comum colocarem as roupas nos santos. A gente tem a coroa, né, que era usada na festa da Nossa Senhora da Boa Esperança. E dessa forma, quando acabava a festa, a comunidade, né, os festeiros, retiravam todas as vestes, colocavam na mala e levavam embora, para ser usada somente no próximo ano. E hoje em dia a gente mantém aqui, a mala dá para ver, né, com os anos que ela tem, mas ela continua da forma original, não foi feita nenhuma alteração. E está aqui no nosso museu. Bom, para a gente fazer aqui o nosso fechamento aqui no Museu Histórico, né, aqui de Vila Bela, de Santíssima Trindade, estamos conversando com a Joyce. Joyce, para quem vir de Cuiabá, de Várzea Grande, de qualquer parte do país, para conhecer Vila Bela da Santíssima Trindade, aqui no museu tem muita história, né, a ser observada, a ser contada, né? Sim, a gente tem muita coisa e a gente sempre espera que todos venham nos visitar. Aqui, né, onde Vila Bela é o inicinho onde começa o Mato Grosso, a gente fala. É o final, é o início. A gente fala que é o início onde começa. Para a gente conhecer a nossa história, a história do nosso estado, né? Venham até Vila Bela, conheçam os povos que vivem aqui, conheçam toda a nossa população e conheçam o nosso museu, né? O nosso prédio, o nosso palácio, que é muito importante. Hoje, todo dia 19 de março, Vila Bela volta a ser capital do Mato Grosso por um dia. E isso mesmo que pouco é muito importante para a gente, que todos os olhos voltam aqui para a gente e aqui para o nosso palácio, né? Que foi por muitos anos a sede do governo. Bom, para quem quiser conhecer um pouco da história da Teresa de Benguela, conhecer um pouquinho da história dessa ruína aqui, né? Essa ruína aqui, que é o cartão postal aqui da cidade. Mas, além disso, nós temos aí um povo acolhedor, um povo hospitaleiro, nós temos aí são alguns hotéis aqui na cidade, né? E o atendimento também é muito bom, é aquilo que eu falei. Temos um povo hospitaleiro, um povo acolhedor, né? E é claro, nós cumprimentamos, comemos espetinho aqui na cidade, almoçamos, jantamos aqui na cidade, né? Então, posso falar porque tivemos aí um grande contato com muita gente. Vem comigo, vamos andar mais um pouquinho aqui. Vamos fazendo essa caminhada rapidinho. Aqui é o município Vila Bela da Santíssima Trindade, uma grande estrutura, uma estrutura realmente grande. Isso aqui que seria, né? Seria a igreja matriz naquela época. E que hoje se resume nessa grande estrutura, uma estrutura gigantesca, para se ter uma noção de como foi feita essa estrutura, né? Aqui é de barro, dá pra gente ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos um portão, vamos entrar, sair por aqui, né? Vamos sair por aqui e a gente, ó, mostra aqui a estrutura dessa parede aqui, por exemplo. Olha só a grossura dessa parede que é. Aqui há outro paredão aqui, ó. Olha o tamanho, a grossura dessa parede. Eu acho que dá, né, mais ou menos um metro e meio, mais ou menos, a grossura dela. Vou pedir para a produção vir comigo aqui
E aí nós vamos mostrar aqui pelo lado de fora. Olha a altura. A altura que é. Aqui tem a outra porta que dava entrada, acesso aqui a essa igreja inacabada do ano de 1752, né? Uma estrutura muito grande, muito bacana, e é o símbolo, digamos assim, o cartão postal de chegada aqui da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Vou pedir aqui para a gente fazer o fechamento. Nós vamos passar aqui novamente aqui por fora, né? E conhecer um pouquinho, olha o tamanho da canga, né? Pedra canga daquela época, né? Essa aqui é uma pedra canga daquela época, para a gente ter noção. Cada pedra canga dessa aqui, a gente observa que está ali embaixo. Eu vou pedir para a produção novamente mostrar aqui que essas pedras, né, estão ali de baixo. Era como se fosse o alicerce, é o alicerce que foi montado para aquela época. Então tá aqui, olha aqui a produção. Olha o tamanho dessa estrutura. Esse aqui, ó, era como se fosse, digamos assim, era o alicerce que ficava por baixo, que sustentava a produção. Eu gostaria que a produção mostrasse para mim, ali em cima, olha só, toda essa estrutura ali. Você viu todas as imagens de uma cidade histórica, Vila Bela da Santíssima Trindade. Vimos a história aí de Teresa de Benguela, vimos aí essa ruína bonita, conservada, que está aí. Vimos aí o Rio Guaporé. Agora está aqui ao nosso lado o prefeito André Brinski, que é o prefeito municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade. Prefeito, a questão do turismo, como é que a sua gestão vem tratando essa questão do turismo? Bom, nós entendemos que Vila Bela é o município com maior potencialidade turística do estado de Mato Grosso. Não tenho dúvida de falar dessa maneira. Eu, como vilabelense nato, nascido nessa terra de Teresa de Benguela, né? Nós temos ali o turismo histórico, como você já bem disse, fomos capital do estado durante 83 anos, né? Temos o turismo cultural da cultura quilombola, do afrodescendente e também do povo chiquitano, um povo tradicional. Temos as belezas cênicas que nenhum município tem. Temos centenas de cachoeiras, muitas delas ainda nem foram descobertas no Parque Ricardo Franco. Nós temos os 3 biomas, num raio de 80 quilômetros. Você pode ver floresta amazônica, você pode ver cerrado mato-grossense e você pode ver o Pantanal, tanto do Guaporé quanto do Barbado. Então nós temos essa riqueza imensa. Isso nos torna, sem dúvida, o município com maior potencialidade do estado de Mato Grosso. E é nessa questão que estamos trabalhando. A nossa secretária Rayane já vem de berço do turismo, né? É guia do turismo e vem fazendo um trabalho espetacular. Por outro lado, a Cesarina, que é a nossa secretária de Cultura, também é dentro da cultura, né? Uma vilabelense que já nasceu nessa cultura vilabelense, e isso só enaltece. Nós temos aí como cartão postal de Vila Bela, conhecido mundialmente, que é o canjinjim. Canjinjim, verdade. É a bebida afrodisíaca, uma bebida energética, que remonta lá da época da escravidão, né, que as mulheres preparavam para oferecer para os negros, que eram os reprodutores, né, para eles poder reproduzir. Quanto mais reproduzia, mais valor tinha para o seu senhor. Inclusive, o seu município teve um destaque nacional e internacional no Carnaval de Joãozinho 30, né? Isso. Na época eu apresentava o programa CBN Cuiabá, na rádio, no Grupo Gazeta de Comunicação. Naquela ocasião tive o prazer de conversar com o Joãozinho 30, e Vila Bela um destaque nacional e internacional. Quer dizer, quando se fala em Vila Bela, se fala em Teresa de Benguela, né? Sem dúvida, hoje reconhecida internacionalmente, né? E colocaram inclusive como 25 de julho o Dia Internacional de Teresa de Benguela. Graças a 2 matogrossenses que ressuscitaram essa história,
que foi Vera e Zuleika. Verdade. Né? E que passaram isso de mão beijada para Joãozinho 30 e virou enredo de carnaval da Viradouros na época. E isso chamou a atenção do mundo para a nossa Vila Bela, para a nossa Rainha Negra. Prefeito, prazer muito grande em tê-lo participando aqui do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Davi e Paula, né, pelo incentivo ao nosso turismo, à nossa cultura e por abrir esse espaço para a Vila Bela da Santíssima Trindade, que na verdade é o berço do estado de Mato Grosso, né? E como capital e como prefeito da primeira e eterna capital, eu costumo dizer, eu te agradeço e conto contigo. Maravilha, muito obrigado. A todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro.